Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Princípios não mudam quando a pressão aumenta, mas tem muitos empresários que têm princípio até o dia em que a pressão chega, até o dia que o dinheiro acaba, até o dia em que surge uma oportunidade errada, parecendo a solução certa. E aí, acabou, não tem mais princípio. Bom dia, 7h45 da manhã. Estamos começando mais um Café com Negócios Globais, diretamente da Europa, para empresários, empreendedores e pessoas que querem construir algo sólido e permanente em terras internacionais. Já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outra pessoa, um empresário ou um futuro empresário que você conhece, tá bom? Comenta aqui embaixo, você já tomou alguma decisão ruim por causa da pressão? Já aconteceu isso com você? Porque já aconteceu comigo. Tá bom? Porque hoje nós vamos falar sobre algo que separa empresários comuns e empresários extraordinários. Princípio sobre pressão. Porque quando tá tudo bom, né, eu sigo o princípio. Mas na hora que a pressão chega, como é que funciona? Existe uma mentira que muita gente gosta de acreditar ou acredita mesmo. Que o caráter é construído na crise. Mas não. Eu não acho isso não. A crise não cria caráter, a crise revela caráter. Quando tudo está bem, é fácil falar de honestidade, é fácil falar de coisas corretas, mas quando a conta está cheia de dinheiro, é mais fácil você seguir princípios. Quando os clientes estão chegando, é fácil falar de fé. Mas é quando a situação aperta, quando o bicho pega, é que o negócio muda de figura. Porque a pressão não muda quem você é. A pressão revela quem você está sendo, o que você está carregando. Quem empreende na Europa sabe disso. Em outros lugares também, mas principalmente aqui, porque a pressão aqui é mais forte. Claro que existe pressão em todos os lugares, mas quando você está em outro território, muda. A pressão parece maior. A pressão financeira, familiar, emocional, pressão fiscal. Só quem está na Europa sabe o que eu estou falando. Pressão de funcionários, de ter ou não ter, de clientes. E muitas vezes ninguém vê isso, sabe? O empresário sorri, aquele sorriso lindo, maravilhoso, atende clientes, faz reuniões ali com seus clientes, com seus fornecedores, posta, né, nas redes sociais, mas por dentro está carregando um peso enorme, uma pressão enorme. E é exatamente nesse momento que os princípios são testados. É ali que o filho chora e a mãe não vê. É ali, no silêncio. Porque a pressão começa a fazer perguntas perigosas. Por exemplo, e se eu fizesse só dessa vez? E se eu escondesse só isso no pendrive? E se eu não contar toda a verdade? Eu não vou mentir, só não vou contar tudo. E se eu resolver desse jeito aqui que é mais fácil? E aí que muita gente cai, e cai bonito. Não é por falta de inteligência, mas por falta de firmeza. Por falta de defender aquilo que acredita, que carrega, que foi ensinado. Em 1 Coríntios 10:13, a Bíblia fala assim: Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar, querido. Olha bem isso. Sim, a tentação existe, mas a pressão existe, mas você nunca vai ser tentado mais daquilo que você consegue. E Deus sempre vai te oferecer a direção correta. Você sempre vai saber o que é certo. Todo atalho parece inteligência no começo. Cuidado, abre o olho. Porque a conta vai chegar. Porque atalhos normalmente economizam tempo hoje
e geram problemas amanhã. Eu falei isso ontem sobre o processo e maturação. Vai lá assistir. E muitos empresários estão pagando hoje por decisões tomadas anos atrás. Anos atrás. O atalho que parece salvar a sua empresa hoje pode destruir a sua reputação amanhã. Eu te garanto isso. Eu já vi isso. Comenta aqui se você também já não viu acontecer. Por exemplo, Daniel. Já quem é o Daniel? Daniel da Bíblia, vai lá ler. Daniel, ele viveu sob pressão o tempo todo na Babilônia. Pressão política, social, governamental. Mas ele não mudou os seus princípios. Ele não deu jeitinho nos princípios. O ambiente dele mudou, né? Porque ele foi levado cativo para a Babilônia. Os governantes, os poderes mudaram, regras mudaram. Lembra? Eu falei isso na segunda-feira sobre princípio e regra. Mas os princípios dele permaneceram firme e forte, igual uma rocha. E sabe o que aconteceu? Você sabe? Você leu a Bíblia? Não, então eu vou te falar. Deus sustentou Daniel. Porque Deus sustenta quem permanece firme. Não esqueçam disso. A perseverança agrada a Deus. Falo isso muito no ET. Já o que é o ET? É Empreender em Terras Estrangeiras. Vai lá na Bíblia o que você acha. Nós falamos muito sobre isso, sobre mentalidade, comunicação, identidade, né? O conhecimento, por exemplo, sem princípio, você não conhece o princípio, como é que você faz? Né? Princípios, nós falamos muito sobre princípios. Então, assim, mas princípios, eles são a base que sustenta todos os outros pilares. Porque sem princípios, qualquer construção vira um risco, preste a desmoronar. Tem muitos empresários pagando isso hoje. Muitos empresários vivem, resolvem problemas urgentes, certo? Tomam decisões à base da emoção, nós falamos isso também essa semana, e depois corre atrás do prejuízo. E aí o que acontece? Quem corre fica o quê? Cansado, desanimado. E aos poucos, pessoal, a pressão começa a governar as suas decisões. E isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque empresários não podem ser liderados pela pressão. Pelo contrário, ele tem que suportar a pressão e ele botar pressão no sistema. Ele precisa ser liderado pelos princípios, o empresário. Quando a pressão ela começa a dirigir sua empresa, os princípios começam a sair pela porta da frente. Eu te garanto isso. A Bíblia diz em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Percebe algo? Deus não promete ausência de pressão. Pelo contrário, ele promete presença durante a pressão. Porque ele sabe que a pressão é o que vai te dar estado de maturação. Você vai ficar maduro e suportar lá na frente. Isso muda tudo. Uma das coisas que eu aprendi há 20 anos vivendo na Europa o seu caráter será testado. O seu profissionalismo será testado muitas vezes. A sua palavra será testada. Sua honestidade, sabe? Ela será testada todos os dias. Disciplina todos os dias. E cada teste é uma oportunidade de fortalecer aquilo que você está construindo. Pensa nisso. É um teste. Talvez a pressão que você está vivendo hoje não seja um sinal que Deus te abandonou. Pelo contrário. Pode ser uma oportunidade de provar quem você decidiu ser. Porque qualquer pessoa mantém princípios quando tudo está fácil, gente. Mas poucos mantêm princípios quando o bicho pega. Isso é verdade, isso é fato, a gente vê aos nossos olhos. A pressão não cria caráter, eu já falei isso. Ela revela o seu caráter. Princípios verdadeiros sobrevivem em crises. O que você faz quando está pressionado revela quem está governando a sua vida. Empresários fortes não são os que nunca enfrentam pressão. São os que permanecem firmes durante ela. Tá bom, gente? Não esquece disso. Se essa mensagem falou com você, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, nessa quinta-feira.
começar, uma pessoa que está sob pressão, que precisa se alimentar do que eu estou te falando. Comenta aqui, meus princípios não estão à venda, porque eu quero saber quem está decidido a permanecer firme. Você está hoje? Hoje você está decidido a permanecer firme como ontem e amanhã? Tá bom? E amanhã nós vamos fechar essa série de uma forma poderosa. Nós vamos falar sobre o reino de Deus. Só funciona por princípios? Porque existe uma diferença enorme entre construir uma empresa e construir uma empresa alinhada aos princípios do reino. E tem muitas pessoas falando em reino sem falar do reino, sem falar dos princípios do reino. Tá bom? Que Deus fortaleça a sua mente, que Deus fortaleça a sua empresa e principalmente que Deus fortaleça os seus princípios. Ok? Nos vemos amanhã às 7h45 da manhã.